Bolsonaro tem que ser preso. O que a Polícia Federal descobriu sobre ele é muito grave. Eu separei algumas dessas barbaridades e vou mostrar para vocês. O grande crime é ter liderado uma tentativa de golpe para ficar no poder a qualquer custo. Atenção, não é uma tese da esquerda, são os fatos e já estão provados. O primeiro fato é o mais estarrecedor. Estamos falando de assassinato. A Polícia Federal descobriu um plano escrito para matar o presidente Lula, o vice-geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Olha o nome do plano: Punhal Verde e Amarelo. Ação para eliminar opositores. Vejam, quem escreveu eliminar foram eles. E a PF descobriu aonde isto foi armado. Pasmem, foi na casa do general Braga Neto, ex-ministro e vice do Bolsonaro na eleição. Outro fato provado: a minuta do golpe, descoberta na casa do ex-ministro de Justiça de Bolsonaro, o Anderson Torres. Era um decreto de estado de defesa do TSE, um delírio que pretendia reverter o resultado da eleição. Ou seja, eles sabiam que iam perder e fizeram a minuta golpista. A mesma minuta foi achada no celular do Mauro Cid, ex-ajudante de Bolsonaro, que fez delação premiada e contou parte do plano golpista. Mais um fato: a PF tem gravações de reunião em que Bolsonaro pressiona comandantes do Exército, da Aeronáutica, da Marinha a aderirem ao golpe. O da Marinha, Amir Garnier, aceitou, mas Freire Gomes do Exército e Batista Júnior da Aeronáutica não toparam. E quem confirma isso? Os próprios comandantes, em depoimento à PF. Outra coisa importante que está no relatório da PF: na mesa do coronel Flávio Peregrino, assessor de Braga Neto, a polícia encontrou um manuscrito chamado Operação 142, com subtítulos como interrupção do processo de transição, anulação das eleições, substituição de todo o TSE. E mais grave, lá estava escrito: Lula não sobe a rampa. Ora, não há dúvida, eles tramavam o golpe. Foram 2 anos de investigação com áudios, documentos, depoimentos, arquivos recuperados, quebras de sigilo e delação premiada. Muita coisa veio à tona. Entre elas, algumas falas que são verdadeiras confissões, como a mensagem do Mauro Cid que diz, abre aspas, em 64 não precisou assinar nada, fecha aspas. Ou seja, tinha uma turma que queria a volta da ditadura a qualquer custo. E com todas essas provas, a PF concluiu, desde 2019, a quadrilha bolsonarista pensava em golpe. Para isso, criou o Gabinete do Ódio, fábrica de fake news, dentro do Planalto, ao ladinho da sala do Bolsonaro, que produzia calúnias contra quem não aceitasse o jogo sujo bolsonarista. Por óbvio, quando o Bolsonaro perdeu a eleição, o Gabinete do Ódio passou a sustentar a tese golpista. Foi o Gabinete do Ódio que orientou, por exemplo, a primeira entrevista de Bolsonaro depois que ele perdeu a eleição. Ele pediu a continuidade dos acampamentos golpistas, lembrou que ainda chefiava as Forças Armadas, e aí o pecado: disse que a vitória viria no momento oportuno. Vitória? Mas que vitória se ele já tinha perdido a eleição? E que momento oportuno? Não há dúvida, o momento seria o do golpe. E para Bolsonaro, o golpe era a vitória. Gente, são mais de 800 páginas. Mas ainda tem uma coisa: a PF encontrou provas de que essa gente previa até um gabinete de crise para depois do golpe. Este gabinete seria chefiado por Braga Neto, Augusto Heleno, justamente os generais que participavam de toda a preparação, os mais próximos de Bolsonaro e que por isso também foram indiciados pela PF. Mas o Brasil não é uma republiqueta e não aceita mais que covardes arrebentem a democracia como em 64. Ditadura? Nunca mais. Lula venceu a eleição e Lula subiu a rampa. O último e desesperado ato de defesa dessa gente foi 8 de janeiro. Todos aqueles vândalos e ladrões tinham uma coisa em comum: todos eram bolsonaristas. Por tudo isso, a Polícia Federal não podia chegar a outra conclusão senão indiciar Bolsonaro como líder, mentor, principal beneficiado e maior responsável pela tentativa de golpe. Aliás, nas provas encontradas pela PF, há uma conversa. Um general golpista pergunta a Mauro Cid: o 01 sabe? E Cid responde: sabe.
Sim, Jair Bolsonaro sabia de tudo, o tempo todo. Do gabinete do ódio, da minuta, de todos os planos, inclusive os do assassinato. Mas como ele sempre foi um covarde, quando viu que sua aventura golpista fracassara, Bolsonaro fugiu. E acreditem, até o plano de fuga foi feito com estratégia militar. Isso também está provado. Então, pessoal, acabou. O Brasil resistiu. Os golpistas estão nus. E não há outro caminho senão botar cada um deles no lugar para onde devem ir todos os que atentam contra a democracia. A cadeia.